vai ser plantada, a semente que vai ser plantada, ela vai frutificar. Então, eu quero liberar sobre a vida de vocês um tempo de abundância, na presença de Deus. Porque se você estiver na presença, o restante é consequência, né? E eu sei que vocês, pelo perfil, né? Quem está na companhia, o chamado de quem está aqui na companhia, é para que vocês realmente governem essa terra. Então, que o Senhor possa agora estar ativando todas as ferramentas que vocês necessitam para este tempo. Em nome de Jesus, eu libero isso sobre a vida de vocês. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Eu quero orar para começar esse culto. Óbvio que já começou quente, né? A 120 por hora, com a liberação da profeta. Mas feche seus olhos agora. Vamos orar para que Deus possa liberar sobre vocês um tempo novo, algo novo, tudo que Ele tem preparado para você neste dia. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro sobre este tempo, ó Pai amado, sobre esta reunião, a tua shalom, ó Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, declaramos, ó Pai amado, que nada, nem ninguém poderá impedir tudo que tem para ser levado, recebido por essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, leva as nossas mentes cativas ao teu trono, para que possamos ouvir a tua palavra e que tudo fique gravado em nossos corações, ó Pai. Senhor, assim como nós vimos hoje, no dia de hoje, ó Pai amado, tudo que foi ministrado lá no monte, que eles possam receber uma porção de tudo aquilo também, ó Pai amado. Que nós, como eclésia, neste dia, ó Pai amado, possamos nos movimentar e nos mover de acordo com a tua vontade, ó Pai. E que possamos impactar essa geração, ó Pai amado, como geração que vai ser transformada, ó Pai. Senhor, estamos grávidos de um avivamento, ó Pai. E em nome de Jesus pedimos para que tu estejas derramando sobre essa terra, ó Pai amado, este novo avivamento. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu só colocar o fone aqui, que a Malena já foi Ô, deitar. João, enquanto você tá aí colocando o fone, eu só vou fazer uma coisa, porque ontem a gente acabou não conseguindo fazer. Eu fiz, né, do meu jeitinho aqui, eu e Renatinho. Mas eu tenho um pedido, gente. Bora abrir a telinha, pelo menos, pra gente tirar uma fotinho, por favor? Vocês podem me dar esse prazer da gente tirar uma fotinho? Eu e a Célia aqui já estamos tudo borrada, né, Célia? Porque o quebrantamento tá grande mesmo, né? A presença tá grande, Senhor. Então, ó, dá um sorrisão aí. Você não sabe qual é a tela que você está. Então, eu vou pedir para você dar sorriso, porque tem duas telas aqui cheias para mim. Então, você vai ter que sorrir. É o microfone que você me deu, João. Será que é por causa do colar? Ele tá falando que o microfone tá fazendo barulho. Deixa eu tirar esse colar. Talvez seja por causa do colar. E vamos ver se vai parar de fazer barulho. Tá? Então vamos lá. Sorrisão, todo mundo, 1, 2, 3 e... X. Segura. Mais uma telinha. Aí. Eu queria ficar com o colar, o João falou que era o colar, que tava fazendo barulho. Então vamos lá. Sorrisão, 1, 2, 3 e... Pronto! Muito obrigada, gente. João, pode seguir. Queridos, eu quero dar uma oportunidade para vocês neste dia, antes da gente começar definitivamente aqui a ministração que tem para hoje. Eu queria ouvir de vocês, para aqueles que já têm algum testemunho para dar do que viveram ontem, do que aconteceu nesse dia de hoje. Se alguém tem algum testemunho para dar, eu queria que você, ali embaixo, aqui no Zoom, tem um íconezinho que está escrito reações. Óbvio que se alguns têm o Zoom em inglês, deve estar escrito em inglês, reaction, e tem um íconezinho como se fosse um emoji. Você clica nesse íconezinho de emoji e ali tem uma palavra que está levantar a mão. Aí você levante a sua mão, que eu vou conduzir de acordo com quem levantar a mão primeiro, eu vou dar a palavra na sequência para quem quer falar, para quem quer contar um testemunho que já tenha vivido de ontem para hoje. Eu quero estimular vocês a realmente testemunharem
porque o que Deus tem para nós nesse tempo e nessa semana não é apenas para você, é para que você possa fortalecer a fé dos teus irmãos, das pessoas que estão aqui com você. Então, é tempo de falar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, se houve alguma coisa, se você já viu acontecer algo, se já sentiu uma mudança, se Deus já falou com você, se coisas já aconteceram, compartilhe. Compartilhe para que possa fortalecer a fé dos que estão aqui, ouvindo o que você tem a dizer e ouvindo tudo o que tem acontecido. O que eu posso dizer é que de ontem para hoje, na minha vida, eu posso dizer que Deus já está se movendo, porque tudo que tinha no meu coração, em termos de ansiedade e tudo mais, reduziu significativamente. Então, eu posso afirmar para vocês que o que Deus tem feito no meu coração e na minha vida aqui, principalmente por estar conduzindo pessoas aqui no Monte, na Escola do Sobrenatural, tem sido algo sobrenatural para mim e tem sido um tempo de muita paz e de muita introspecção, tanto comigo mesmo quanto de ouvir a Deus falar. Então, profissionalmente, eu dei uma pausa, vamos dizer assim, né? Eu estou aqui totalmente dedicado à escola. Então, eu dei uma pausa e eu creio que o que Deus vai fazer depois do que eu sair daqui, eu sei que será coisas sobrenaturais. Então, né, o meu testemunho fica aqui como o primeiro testemunho, e para que vocês possam crescer e entender que tudo que está sendo liberado para você, na sua vida, na vida da sua família, nas pessoas que você ama. Amém? Gente, levanta a mão só de 10 em 10 para não tumultuar, porque senão eu não consigo dar. Eu quero dar meu testemunho também. Enquanto o pessoal vai levantando a mão, acho que deu uma travadinha o João lá, né? Pelo que deu pra perceber, acho que sim. Gente, é muito interessante isso também, porque eu compartilhei um pouquinho com vocês ontem, né? A gente veio passando por um processo de nos reconectarmos também com o nosso propósito, dentro de tudo aquilo que a gente acredita. E é inevitável que a gente pergunte para Deus, né? Senhor, tô no caminho certo, é isso mesmo, tô na direção correta. E uma coisa que foi muito forte para mim, que ontem mesmo, e eu inclusive tinha mandado mensagem justamente para Malena, né? Nós somos muito próximos e eu tinha mandado uma mensagem para ela acerca de questões do trabalho, né? E ela tinha me mandado uma palavra. E hoje foi muito forte, porque hoje nós retomamos, né? Eu retomei as reuniões que eu faço parte aqui de um grupo de networking, e só hoje vieram duas indicações, duas referências muito direcionadas de trabalho para mim, né? De grupos grandes que realmente estão precisando de treinamento para poder desenvolver equipes de liderança. E é diferente quando a gente recebe uma referência como a que eu recebi, porque realmente as portas estão abertas. Então é uma questão de eu apresentar o meu trabalho, apresentar a minha metodologia e definirmos uma proposta de trabalho para realizar. Então isso para mim também já é fruto daquilo que nós estamos vivendo nessa semana, tá bom? Então que vocês também se sintam aí totalmente impelidos a colocar diante de Deus aquilo que vocês querem, que vocês podem ter certeza que durante essa semana Ele vai responder muitos que estão aqui. Bruna, me conta, me dá teu testemunho aqui. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Sim, tá perfeito. Bom, foram três coisas que eu considero já como resposta. A primeira já foi o sono, que eu percebi que foi um sono tranquilo, porque todas as noites eu sonho demais e sonhos turbulentos e eu acordo sempre cansada. Essa já foi a primeira, logo depois da reunião ontem. A segunda coisa foi que meu pai me ligou hoje cedo. E assim, toda vez que ele liga, dá um frio na barriga, porque é sempre problema, sabe? E aí eu fico com medo de atender ou de retornar. E era o contrário, era para devolver um dinheiro que ele havia emprestado da minha conta, né? Referente à quitação do carro dele. E aí ele chamou para ir no cartório amanhã, que a gente vai fazer lá a parte burocrática para voltar o dinheiro para minha conta. E a terceira coisa que foi logo perto do final do dia, próximo às 7 da noite, eu tenho uma drogaria.
e a gente encerra o funcionamento às 7 da noite. E hoje o dia estava muito parado e eu tinha muito boleto para pagar. Aí faltava acho que uns 20 minutos para 7. Eu entrei no escritório, fui adiantar as coisas enquanto as meninas estavam atendendo o balcão, porque estava muito vazia. Aí eu entrei, eu sentei e falei, Senhor, manda pessoas na minha farmácia, eu preciso, né? Eu falei, manda gente. E aí, daqui a pouco, eu fazendo minhas coisas, eu fico olhando a câmera para ver o movimento. Na hora que eu vi, começou a entrar um, começou a entrar outro, começou a entrar outro. Quando eu reparei, já estava uma fila, eu tive que sair do escritório para ir ajudar o atendimento. Eu falei, meu Deus, sabe? E aí eu fui comentar com a minha funcionária que eu estava participando, né, dessa semana abençoada. Ela falou assim: eu tinha certeza que quando você entrou no escritório, você foi orar. E Amém, foi. amém. Obrigada. Glórias a Deus, que Deixa eu tremendo, só fazer Bruno. um comentário aí do que a Bruna falou. Eu tenho falado e pregado e ministrado aqui no Monte sobre eclésia. E eu não quero entrar no assunto de eclésia aqui, mas eu quero dizer para você que o que você fez agora, tudo que você mostrou para ela é realmente a eclésia. É a igreja fora da igreja. Eclésia nada mais é do que isso, porque a eclésia não significa igreja, e sim significa você fora da igreja. Tem um outro significado que não cabe aqui explicar. Uma outra hora a gente pode fazer um outro tipo de curso para falar sobre isso. Mas o ponto é, você foi eclésia neste dia, porque a sua funcionária falou assim, você foi orar, eu sei que você foi orar. Então ela viu o poder de Deus na prática. E isso é eclésia, porque no final de tudo, o que a eclésia faz é tirar o povo da miséria sistêmica. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje também, tá bom? Deus te Amém. abençoe muito. Célia, pode falar. Eu, eu também quero falar depois. Boa noite. Meu primeiro impacto assim foi porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e às vezes eu atropelo no fazer as coisas. E ontem à noite eu orei sobre o primeiro dia, né? Coloquei diante de Deus, pedindo bastante sabedoria, discernimento, estratégia. E hoje cedo, quando eu acordei, eu vim para o escritório aqui, e daí eu também orei sobre isso tudo, e eu senti, assim, uma paz muito grande, uma calma, que eu nunca tive, porque eu me conheço. Eu sou bem pilhada. E aí eu senti, assim, uma calma, uma coisa, assim, e as coisas reorganizando na minha mente. Assim, foi uma coisa muito boa. Então, esse é o meu pequeno testemunho já do primeiro dia. Amém. Obrigado, Célia. Juliano? Ah, eu tô meio arrumando as coisas aqui, né? Tá meio caindo aqui. Shalom a todos. Também quero falar das vitórias do dia, né? Cheguei de viagem agora mesmo. Você veja, entrei um pouco atrasado. Talvez a Thaís fale depois um pouquinho sobre isso, mas hoje foi um dia assim que foi muito uau, porque eu estive em uma cidade aqui do estado do Paraná, aonde se encontra a matriz de uma agência bancária aqui da região e, na realidade, é nível Brasil. E eu comentando com uma pessoa que a esposa trabalha, né, em algum segmento, ele falou assim, pois eu conheço o presidente dessa agência, vamos lá agora na agência bancária. Fomos na agência bancária, já conversei com fulano de tal, ciclano de tal, e vamos marcar uma reunião para a Thaís conversar e talvez dê certo aí de fazer algum trabalho nessa agência do banco. Então, assim, foi muito rápido, assim, as ações que Deus está fazendo. Muito rápido mesmo. Não, eu conheço, vamos lá agora, é assim, entramos no banco, conversamos com a agência e essa agência ainda é a agência matriz mãe das agências a nível nacional, na realidade. Glória a Deus.
Glória a Deus. Que bênção, maravilhoso. Tinha uma outra pessoa que estava com a mão levantada também, e acho que baixou a mão. Não sei se caiu ou não, não consegui guardar o nome dela. Ah, Ah, já sou deu eu. certo. É a Quer falar, Gabriela, Gabriela? João. Então, a paz. É, Paz. eu já vi um resultado muito grande na minha vida também, né? Deus cuida de todos os detalhes e eu vejo que Ele está trabalhando no individual com cada um, mas é engraçado porque são as mesmas coisas, assim. Porque eu queria glorificar a Deus porque eu tenho um nível de ansiedade muito alto, né? E Deus tem cuidado disso todos os dias. Eu já tenho me sentido melhor ultimamente, mas eu faço muita coisa assim, meu dia é muito puxado, né? Trabalho em torno de 15 horas por dia, às vezes mais, às vezes menos, e eu tenho me sentido muito esgotada, né? Eu tenho pedido para Deus para me dar forças, porque por enquanto precisa ser assim. E aí eu levantei essa manhã e levantei, despertei sozinha. Meu sono parece que foi, parece não, foi um sono assim muito bom, porque eu descansei de verdade, assim, dormi bem pouco, porém eu dormi assim, pô, eu me senti outra hoje, outra, e eu tive muita energia de fazer mil coisas assim, mais do que eu já faço, e tô me sentindo super bem. Cheguei agora em casa e consegui fazer atividade física, foi 25 minutos, meia hora, mas eu fiz. Consegui estudar, consegui trabalhar, consegui fazendo. Então eu sou muito grata a Deus por isso. E ela falou, eu esqueci o nome dela, mas ela falou sobre pensamentos. Eu também orei à noite, e aí hoje Deus me deu uma tranquilidade com relação a, a um curso que eu vou terminar esse ano, né? O curso de medicina, e aí eu estava muito preocupada, porque talvez eu teria que parar, né? E aí eu coloquei isso nas mãos de Deus e pela primeira vez eu tô me sentindo tranquila e realmente entreguei nas mãos dele, porque eu falei que é ele que me colocou aqui, ele que vai finalizar essa boa obra, né? Então, realmente eu tô muito em paz. É isso. A paz. Obrigada. Amém, glória a Deus. Sarina e Juliano. João, deixa eu só falar um negócio. Gabriela, aquele que começa a boa obra é fiel para cumprir até o fim. Amém? É o teu chamado e você vai alcançar no final desse ano o resultado do esforço do seu trabalho. Eu quero liberar essa unção sobre a sua vida. Nada quebrado, nada pela metade. Ordem sobre essa situação e que Deus manifeste o sobrenatural para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, tá? Shalom, shalom, queridos, boa noite. Serei bem breve. Só compartilhar que sexta-feira para cá, muito contato de cliente entrando, assim, sem o esforço da prospecção ativa, de fato. Então, principalmente via plantão. E não foi coincidência, mas sexta-feira foi plantão da Sarina e hoje foi plantão de novo. E foi assim, bem milagroso. De manhã não teve nada, daí no almoço ela veio e falou: hoje tá quieto. Eu falei: calma, tem a segunda parte ainda, vamos ver. No final da tarde, às 45, choveu ligação, coisa rara, né? Normalmente é só lead, é um contato meio frio e tal. Recebeu acho que uns quatro, pelo menos assim, contatos quentes mesmo. E tem sido assim comigo, tem sido assim com ela e com a equipe também, de maneira deixar claro assim que diferente do esforço da prospecção, precisa da prospecção, precisa ter, mas tem vindo muito cliente. Então, esse é o testemunho que eu quero deixar. Sarina, quer falar? Não, você já falou. Só isso mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio que vai acontecer muito mais assim, em nome de Jesus. Vou dar a palavra para a Thalita, e a Thalita vai ser a última, tá? E aí a gente volta no final ou amanhã, assim que a gente concluir, tá bom? Thalita, a palavra está contigo. Boa noite, gente. Shalom. Na segunda-feira, ontem à tarde, eu fechei uma parceria. E aí eu tinha até esquecido que ia ter o encontro, né? E hoje eu lembrei, eu falei assim, nossa, ontem à tarde teve a parceria que foi fechada, né? De um curso que eu tô fazendo aí, mais pra frente vocês vão saber.
E eu quero agradecer a Deus, porque começou exatamente no mesmo dia do curso, né? A parceria foi fechada, então eu já vi que é um sinal de Deus, que eu estava meio temerosa assim, mas o Senhor está dando todos os apontamentos e os sinais. Então eu sou grata a Deus por isso e queria dividir isso com vocês. Glória a Deus. Queridos, eu tenho certeza, fiquem atentos nos próximos dias, porque eu tenho certeza que Deus vai se manifestar através das pessoas ao seu redor, através de coisas, através de clientes, através de relacionamentos, como eu disse. Ontem, eu senti que coisas novas acontecerão na vida de todos que estão aqui, mas em especial naqueles que eu falei. Fiquem atentos, porque Deus vai começar a se manifestar a partir de agora na sua vida e coisas novas vão acontecer muito em breve para alguns, com um pouco mais de tempo para outros, mas eu sinto que nessa semana ainda vocês terão sinais daquilo que Deus quer fazer na vida de vocês. Então fiquem atentos, continuem orando, porque Deus tem grandes coisas para entregar na nossa vida para vocês que aqui estão, em nome de Jesus. Flávia, a palavra está contigo. Amém, queridos, amém. Que tremendo isso, né? E aqueles que ainda não viram, alegrem-se com o resultado do outro. Porque muitas vezes a gente não vê prontamente a chuva, mas a gente começa a ouvir o barulho da chuva, né? Eu comentei, acho que com vocês isso ontem, né? Aqui pelo menos ontem, meu Deus, domingo, o tanto que relampejou e não choveu. Ontem também relampejou um monte e não choveu, mas hoje, gente, caiu uma água, mas choveu para valer. Antes de começar aqui com vocês, eu estava na mentoria com as mulheres das filhas de Eva e eu tinha comentado com elas e a hora que eu estava finalizando, deu um estrondo aqui que todas elas, mesmo à distância, né, aqui pelo fone, elas conseguiram ouvir. Então você precisa crer. Às vezes você só está ouvindo o barulho, mas creia, porque aquilo que Deus está prometendo, Ele é fiel para cumprir. E eu tenho convicção, eu tenho uma convicção tão enorme no meu coração que realmente muitas respostas, muitos direcionamentos e muitos milagres da parte de Deus vai se manifestar na vida daqueles que estão dispostos a pagar o preço ao longo dessa semana. Amém? Hoje nós vamos falar sobre algo que é fundamental para que a gente possa impactar o reino através dos nossos negócios, através da nossa carreira. O apóstolo Coraiola, ele fala muito sobre o quanto nós, como igreja, precisamos recuperar o nosso poder de compra. Porque o dinheiro, gente, é uma moeda de influência. Quando você tem recurso financeiro, você consegue se mover em uma dimensão diferente daquele que não tem o recurso. E nós precisamos compreender, ontem eu falei para vocês, existe uma convicção, existe uma certeza sobre uma promessa de transferência de riquezas que está para ser liberada sobre o povo de Deus. E o porquê disso ainda não ter acontecido, eu tenho também convicção de que é falta de preparo nossa. É porque nós ainda não estamos preparados emocionalmente e espiritualmente. Ontem eu saí da nossa reunião, eu demorei muito tempo para eu dormir, né? Diferente de vocês, eu fiquei com o meu espírito agitado, né? Que daí, ministrando, acaba acontecendo isso. E Deus trouxe muito claro que nós precisamos ter a consciência que nós estamos lutando contra potestades. Nós estamos lutando contra o poder de Mamon, o poder de Jezabel, nós estamos lutando contra Leviatã, nós estamos lutando contra Pitom. São potestades que tentam de alguma forma nos aprisionar. Por quê? Porque você, com recurso, você se torna uma pessoa influente. E você, sendo uma pessoa influente, você consegue governar sobre aquilo que Deus está entregando nas suas mãos. Ainda naquele livro do Peter Wagner que eu comentei com vocês ontem, no Criando Riquezas, o Peter Wagner, ele fala que o nosso avanço financeiro é uma guerra espiritual. Por quê? Presta atenção em algo. O mundo foi entregue a Satanás na queda, ok? Na queda do homem, o mundo foi entregue a Satanás. Jesus, na cruz, restaura a autoridade. Ele restaura as chaves.
Mas de quem é a responsabilidade por tomar de volta aquilo que Satanás pegou? De quem que é a responsabilidade, gente? Faz assim. Faz assim. Agora faz assim. Fala, é minha. É minha. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Então você precisa entender que a nossa guerra, ela não é apenas espiritual, ela é também territorial. Por isso que cada vez mais eu tenho falado, né, especialmente para os nossos discípulos, a gente precisa, eu aprendi isso com o apóstolo Léo, a gente precisa investir naquilo que é físico. Então você precisa comprar a sua casa. Você precisa comprar o seu terreno. Você precisa comprar seu apartamento. Você precisa comprar o seu sítio, a sua chácara. Você precisa comprar o espaço, né? O prédio onde a sua empresa vai estar. O barracão onde a sua empresa vai estar. Você precisa, porque a terra é domínio, gente. Entendam isso. A terra significa domínio. E por que é uma guerra espiritual? Porque se a terra foi dada a Satanás na queda do homem, de quem que você vai tomar? Quando você toma posse da terra, de quem que você está tomando posse? Você está tomando posse. Você está tirando das mãos de Satanás aquilo que pertence a você. Você está tomando de volta. Então nós, o povo de Deus, enriquecer é uma guerra espiritual e você precisa compreender o quanto dinheiro é espiritual nas nossas vidas para você parar de ter uma mentalidade escassa. Hoje eu recebi um depoimento, dentre tantos, um dos depoimentos que eu recebi me emocionou bastante, né? Primeiro porque é uma pessoa que é querida, próxima, e ela falou: Flávia, obrigado pelo que você fez ontem. Eu nem fiz com esse intuito ontem. Mas ela falou assim, quando você perguntou quem eram as pessoas que gostariam de ter um Prolabore de 100 mil reais, ela falou, até algum tempo eu achava isso inalcançável para mim. Como se isso não tivesse dentro, não houvesse possibilidade nenhuma, não tivesse próximo de nenhuma realidade. Mas quando ontem você falou, quem aqui quer ter um Prolabore de 100 mil reais? Eu entendi que eu posso ter um Prolabore de 100 mil reais. E mais do que eu posso, eu quero. E é isso que você precisa entender. Você precisa querer. Porque o seu querer está conectado com o realizar de Deus. Amém? Então, hoje, amados, eu fui desafiada por Deus a tratar de um tema que para mim é desafiador. Por que é desafiador? Porque nós estamos entrando num ambiente de guerra. E a gente precisa lidar com essa guerra, porque essa guerra ela é real nas nossas vidas. E uma das coisas que Deus falou muito claro para mim é que ele iria, e ele usou inclusive a Mirella ontem para reforçar, que ele iria e ele vai libertar muitas pessoas ao longo dessa semana. Eu tenho convicção de que muitas pessoas que estão aprisionadas, muitos negócios que estão empacados, muitos projetos, que é como se aqueles projetos tivessem travado. Ontem eu vi propostas e propostas em cima das mesas, com a caneta em cima, sem serem assinadas. E Deus falou para mim que ele vai destravar isso. Mas para isso a gente precisa entrar nesse ambiente de guerra e no mundo espiritual guerrearmos para que no mundo físico seja destravado isso. Amém? Então, bora trabalhar, porque a gente tem bastante coisa pra gente fazer hoje. E o meu pedido para você é: se mantenha em oração. Se mantenha em intercessão. Porque nós temos muitas coisas para serem liberadas hoje aqui, tá? Nosso dia 2, e hoje nós vamos falar sobre um problema que infelizmente afeta a nossa nação de uma forma muito forte. Eu compartilhei com o João ontem, e eu tinha conversado, a Renatinha tinha conversado comigo, e nós precisamos ficar indignados com notícias como essa. Você não pode olhar para isso e falar assim, faz parte. Não pode. Você precisa ficar indignado.
Saiu uma pesquisa recente que 80% da população brasileira está endividada. 80%. Eu não sou boa de matemática, mas nós estamos em 90 pessoas nessa sala. O que é 80%? 9 vezes 8, 72? É isso? Seria como 72 pessoas dessa sala estivessem endividadas. E a Rê trouxe uma notícia para mim de que está saindo agora, não sei se está aprovada ou está para ser aprovada, a lei do superendividamento. Sabe o que é isso? É aquilo que acontece nos Estados Unidos. A pessoa vai poder pedir falência pessoal. É como se fosse uma espécie de recuperação judicial para o CPF. Amados, você não pode, como filho de Deus, você não pode ouvir uma notícia dessa e achar que faz parte da economia, porque essa não é a economia do reino. Na economia do reino não cabe escassez. Na economia do reino não cabe endividamento. Ontem eu falei para vocês, Deuteronômio 28, 12 diz que nós teremos para emprestar e não tomaremos emprestado. E você precisa tomar posse dessa palavra na tua vida. No entanto, por que é tão presente ainda nas nossas vidas a escassez e a pobreza sistêmica? Porque está conectado com o que nós vamos ver lá em Deuteronômio. Quem puder abrir a sua Bíblia aí, abre, porque nós vamos ler juntos essa passagem de Deuteronômio. Deuteronômio 28, o mesmo Deuteronômio 28, né? É isso que a gente não se atenta. O mesmo Deuteronômio 28, que está dizendo que você e eu teremos para emprestar e não tomaremos emprestado. Esse mesmo Deuteronômio 28, olha o que ele vai dizer a partir do versículo 15. Mas, se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje eu lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vamos lá? Eu vou ler só algumas. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutos e as suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoadas. Seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados. As crias do seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoados. A todo lugar que forem e em tudo o que fizerem serão amaldiçoados. Ele deixa claro o porquê isso pode acontecer. Se você se recusar a dar ouvidos ao Senhor e deixar de cumprir os seus mandamentos e os seus decretos. Então, amados, nós precisamos ter uma clareza muito forte na nossa mente e no nosso coração. E a partir de agora, por isso que eu entendi o que a Malena falou, que ela viu um ambiente de quebrantamento. Você precisa, definitivamente, decidir hoje, se arrepender de toda desobediência diante de Deus. Você precisa hoje negar a tua carne e começar a compreender que obedecer a Deus é caminhar em bênção, mas desobedecer a Deus é escolher pelo caminho da maldição nas nossas vidas. E aqui nós não temos ninguém que não tenha conhecimento. Se você tem dúvidas, nos procure. Se você tem dúvida, manda uma mensagem privada. Se você tem dúvida, fale conosco. Esses tempos atrás, eu conversando com uma pessoa, eu achei tão bonitinho, gente, porque ela veio de uma forma tão inocente. Foi muito bonitinho. Ela veio toda inocente contar pra nós sobre a Sky Gato. Sabe Sky Gato? Ela tinha um aparelho da Sky, né?
Nem era Sky Gato, era Sky mesmo de verdade. Mas ela tinha um aparelho da Sky. E aí ela fez lá, né, um combinado. Gente, tá gravando? Vocês estão vendo se tá gravando? Tá, né? É porque pra mim não tá aparecendo. Ela conseguiu pegar lá com a Sky, acho que 5 aparelhos. Só que vocês sabem como funciona isso. Esses 5 aparelhos é pra ficar onde? Dentro da nossa casinha, né? Então põe um no quarto, põe um outro quarto, põe um na sala, põe no outro escritório, né? Aquela coisa assim. Você divide os pontos dentro da sua casa. E ela, muito bonitinha, quis ajudar as pessoas, quis ser bondosa, entendeu? E fez um combinado com mais 3, 4 pessoas. E colocou um aparelho em cada canto. E ela veio contar pra nós isso. Eu nem lembro exatamente por que ela contou. Acho que tava com o aparelho sobrando e acho que ela veio oferecer. Não lembro direito se era mais ou menos. Mas enfim. E ela falou, ai, por que não sei o que, não sei o que. Aí eu só falei pra ela. Eu falei, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Você tá errada. E não pense que é fácil a gente falar isso, gente. Não pense que é fácil a gente confrontar a pessoa. Eu falei, mas tá errado. Porque dentro do contrato que você tem com a Sky entende que esses aparelhos estão dentro da sua casa. E se cada um tá espalhado para cada lugar, você não está agindo dentro daquilo que o contrato tá falando. E isso é maldição na sua vida. Por causa de 100 reais, de 200 reais, você tá abrindo uma brecha que você não tem noção das consequências que isso pode gerar para você. E assim é, gente, com os jeitinhos que a gente arruma. Esses dias atrás eu achei tão interessante, eu achei lindo isso. E é isso que você precisa entender. Que da mesma forma que a maldição entra nas nossas vidas, através da nossa atitude, a bênção também. E isso reverbera na vida dos nossos filhos. Você talvez hoje ainda está vivendo a consequência de maldições que foram geradas por comportamentos dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, da sua ancestralidade que você nem conhece. A Bia mandou mensagem pra mim e falou assim, a gente tinha a Netflix, né? Tem a Netflix, aquele que é compartilhado, e aí ela me mandou uma mensagem. Mãe, veio uma mensagem aqui pra mim, falando que se eu quiser, porque como eu tá aqui em casa e ela tá na casa dela, né? Então é distante, né? Longe, eles calculam lá pelo IP, lá, não sei exatamente como que eles fazem isso, mas aí veio a mensagem que ela precisaria pagar um valor diferente para continuar dentro do meu plano, se ela quisesse, né, usar a Netflix lá na casa dela. E aí ela falou pra mim, ela falou, mãe, eu vou fazer, tá? Porque daí a gente fica com isso normalizado. E aí é isso que você precisa entender. Que eu não precisei falar pra ela que ela precisava normalizar isso. Ela mesma tomou a decisão. Porque aquilo que a forma como você age, vai reverberar também na vida dos teus filhos. A bênção que você gera dentro da sua casa vai alcançar também a tua descendência. Amém? Então, o que acontece para que a gente entre em pobreza e em escassez sistêmica? A falta de obediência. E a falta de obediência, ela pode ser gerada através da sua vida, ou você pode ainda estar sofrendo as consequências de maldições geracionais que você traz através da vida dos teus antepassados, que sequer você tem conhecimento. Amém? Seguindo mais um pouquinho, a gente precisa compreender o seguinte: nós estamos vivendo um momento, queridos, que não tem mais como fugir. É por isso que a gente está vendo o povo de Deus ser tão apertado. E eu quero dizer, a porta, repete assim comigo, ó, a porta. Quero ver as boquinhas mexendo, gente. Senão eu vou desmutar, todo mundo vai virar aparecer aqui no mercado de peixe. Quero ver as boquinhas mexendo, ó. A porta continua estreita. Gente, a porta continua estreita.
Tem muita gente usando aí da super graça, ai, porque Jesus, ai, porque perdoa, ai, porque não sei o quê. Vai nessa. A palavra de Deus é claro. Olha o que tá falando lá em Gálatas pra gente. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. E tem muita gente que, infelizmente, continua zombando de Deus. Continua querendo negociar com Deus. E sabe o que é pior? Eu falei ontem sobre isso. Tem gente tentando negociar no pouco. Se você está tentando negociar com Deus no pouco, meu amado, minha amada, você vai continuar no pouco. Porque para que Deus te coloque no muito, você vai precisar ser fiel naquele pouco que Deus está entregando nas suas mãos. Então você precisa começar a gerar em você esse arrependimento genuíno. Buscar em você esse arrependimento verdadeiro, esse quebrantamento. Buscar por um temor, onde você tenha o prazer de seguir as orientações de Deus. Onde você não faça isso por medo. Entenda, quando ele está falando aqui em Deuteronômio, e Deuteronômio depois do capítulo, do versículo, a partir do 15, vocês vão ver que tem uma série de maldições. Não é para te colocar medo, mas é para que você desperte em você o desejo verdadeiro e genuíno de seguir a Deus, de obedecê-lo e fazer isso por prazer, porque você entende que estar na presença de Deus é a maior riqueza que um homem e uma mulher de Deus pode alcançar nessa terra. O que traz, então? Quais são as principais causas que podem gerar nas nossas vidas essa questão da pobreza e da escassez sistêmica? E aí você pode falar assim: Flávia, como que eu identifico se eu estou em uma pobreza, em uma escassez sistêmica? Porque às vezes você não está vivendo isso. Às vezes você só tá num momento difícil, né? Às vezes você tá, né? Ou então você tá buscando até superações, crescer. Mas como que você identifica? Ciclos constantes. Sabe aquele eterno alto e baixo? Então, um mês você tá bem, o outro mês você tá mal. Um ano você tá bem, um ano você vai lá para Nova York, o outro ano você não consegue nem ir pra Praia Grande. Né? Aqui pra nós, eu falo, é que às vezes nem todo mundo é paulista, né, gente? Deixa eu explicar aqui pra vocês, entendeu? Praia Grande, a gente costuma, e eu posso falar isso assim, ó, sem medo de ser julgada, porque o João, a família do João teve apartamento em Praia Grande muitos anos. Praia Grande da minha época de adolescência, entendeu? E a gente tira sarro, que Praia Grande a gente fala que é a praia dos pobres, né? Então tem gente que às vezes não tá conseguindo nem ir pra Praia Grande. Eu amo Praia Grande, fui ano passado, vou esse ano de novo, entendeu? Adoro Praia Grande, adoro. Pra mim é uma das melhores praias. Pra quem quer usar praia mesmo, é uma delícia, eu adoro, tá? Então se você vive essa constância, um mês tem dinheiro pra pagar as contas, outro mês não tem. Um mês tá lá sobrando, no outro mês entra no vermelho. Ou ainda, tem outras coisas, né? A questão das doenças. Então, vive doente, gasta muito dinheiro com medicação. Se você é funcionário, trabalha CLTista, vive sendo demitido, não para no emprego. Projetos, se você é empresário, aquela questão dos projetos não finalizados, então começa a realizar algo com o cliente, quebra no meio do caminho o contrato. Tudo isso demonstra que você está vivendo um ciclo de escassez sistêmica. E isso é causado nas nossas vidas por essas três principais questões que eu coloquei para vocês. Desobediência. Desobediência. Eu falei para vocês que eu e o João, nós vivemos 2023, foi com certeza o pior ano das nossas vidas. Um ano muito difícil, gente, muito. Vivemos de uma forma que a gente não imaginou. Só que o que a gente identificou ao longo do processo? Que por 3 anos nós caminhamos, e especialmente o João, ele caminhou em desobediência. Só que sabe
sabe o que é duro? E é isso que você precisa entender. A gente quer ficar dando jeitinho nas coisas de Deus. A gente quer. O problema do ser humano é que ele quer ficar negociando com Deus. E é tão maluco que às vezes a gente quer convencer Deus daquilo que a gente quer para as nossas vidas. O João, ele tinha uma palavra muito clara sobre a vida dele. Muito clara. Lá em 2010, 2011, eu não tenho certeza se foi 10 ou 11, mas ou foi 10 ou foi 11. Lá em Palmas ainda, nós morávamos em Palmas ainda. O profeta Amaro um dia libera uma palavra sobre o João. Ele falou para o João o seguinte: João, você é do agro. E você precisa entender uma coisa na sua vida. Se você sair do agro, Deus te mata. Exatamente essas palavras o Amaro usou para com o João. E sabe o que aconteceu? Começo de 2020, depois dele estar extremamente cansado e decepcionado com a indústria, ele decidiu sair do agro. E caminhou praticamente 3 anos, não totalmente fora, mas ele caminhou afastado do agro. E eu posso dizer para vocês, gente, que ele quase que morre. Se não fisicamente, emocionalmente e financeiramente, quase que a gente morre. Por quê? Por isso que eu tô dizendo aí, ó, desobediência. Havia uma palavra, havia uma direção. Ah, a gente fez de propósito? A gente falou assim: Deus, eu não aceito essa palavra e eu quero te dizer que você tá errado e eu vou fazer aquilo que eu quero? Não. Gente, a desobediência, a rebeldia, a rebelião, ela entra de uma forma muito sutil nas nossas vidas. A gente começa a querer argumentar com as coisas, a gente começa a querer negociar com Deus. E o que eu comentei com ele é que nós ainda estamos vivendo as consequências de uma desobediência. Nós ainda estamos passando por um processo de restauração. Então você também precisa ter essa consciência de que muitas vezes quando você desobedece ao Senhor, não é porque você se arrependeu e não é porque você retornou aos caminhos daquilo que Ele havia direcionado para você, que as coisas vão se resolver num estalar de dedos. Existe o preço da consequência da escolha que você tomou, ok? Mas também existem pessoas que estão vivendo uma escassez sistêmica por infidelidade. Infidelidade. Eu falei um pouquinho para vocês ontem. Queridos, se você não estiver preparado para realmente obedecer a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias, se você não estiver pronto para ser fiel naquilo que Deus coloca no seu coração e manda você fazer, infelizmente, você não vai estar pronto para receber os milhões que estão para ser liberados sobre a sua vida. Então você precisa compreender que a fidelidade é como um casamento. É como um casamento. Eu não estou o tempo todo com o João, mas eu tenho tranquilidade no meu coração que quando eu não estou com o João, ele é fiel a mim da mesma forma quando nós estamos juntos. Aqui em casa nós não temos problema. Eu sei a senha do celular dele, ele sabe a senha do meu celular, eu sei a senha do e-mail dele, ele sabe a senha do meu e-mail. Eu não tenho perigo nenhum e ele não tem problema algum de pegar o meu celular e eu pegar o dele a hora que for, porque eu sei que eu não vou ver absolutamente nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de imagem, qualquer situação que possa causar qualquer desconfiança de que eu ou ele não estejamos sendo fiéis um para com o outro. Assim precisa ser a sua relação com Deus. De fidelidade tamanha que não importe o que Deus entregue nas suas mãos, Ele sabe que você vai fazer com excelência. Agora tem muita gente que acaba recebendo direções de Deus, acaba recebendo estratégias de Deus e faz as coisas de qualquer jeito. Faz as coisas de forma relaxada. E quando você faz isso, você precisa entender que você está sendo infiel, não com o seu patrão, não com o seu chefe, não com o seu cliente. Você está sendo infiel com Deus.
com Deus. Amém? E o terceiro ponto, gente, que são as questões geracionais. E isso eu quero trazer para vocês também como um senso de responsabilidade, porque aqui muitos são pais. E você precisa entender que aquilo que você faz hoje pode desencadear na vida dos seus filhos uma pobreza e uma escassez sistêmica. A sua infidelidade de hoje, a sua desobediência de hoje pode afetar a vida dos seus filhos. Porque isso pode trazer para eles maldições geracionais. Coisas com as quais a gente acaba se envolvendo ao longo da nossa vida e que influenciam e podem, inclusive, potencializar a questão da pobreza e da escassez sistêmica. Roubos. Amados, a gente às vezes não percebe. Mas sabe aquela história assim, ó? Se você foi contratado para trabalhar X horas e você trabalha menos, e você faz isso não por produtividade, mas por relapso, você está roubando o tempo do seu patrão. Ele tem que te pagar hora extra quando você faz, não tem? Por que você não devolve quando você faz menos? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Isso é sério. As coisas que você usa que não te são permitidas. Isso é roubo. Outra coisa que detona com a vida financeira de uma pessoa, prostituição. E aqui a prostituição, uma coisa, gente, que você precisa ter consciência, que conectado com a prostituição, algo que é muito sério, e que arrasa com as finanças e que pode te colocar, inclusive, num ciclo de altos e baixos e de pobreza sistêmica, é se você fez algum aborto ou se você pagou, contribuiu para algum aborto. Que o homem não aborta, ok? Mas ele paga. E às vezes acontece que você, né? Você fala, ah, meu Deus, lá na outra vida que você tinha, né? Lá na outra vida. Às vezes você ajudou um amigo, uma amiga que estava nessa situação. E se você contribuiu com isso, isso também acaba por detonar a sua vida financeira. Outro ponto, gente, que detona a vida financeira das pessoas: envolvimento com maçonaria, com feitiçaria, com macumbaria. Sabe a simpatia que você fez para alcançar a XPTO? Né? Que às vezes a pessoa, ah, não, isso aqui é bobagem. É bobagem, mas para quem que você deu legalidade? Não foi para Deus. Você abriu um portal na sua vida de legalidade, onde o inimigo tem total autoridade para tocar nas tuas finanças. E a questão da adoração ao dinheiro. Quando você coloca o dinheiro acima de todas as coisas. Se as suas decisões... Gente, quando eu entendi isso na minha vida, meu Deus, que chave poderosa que Deus virou na minha mente. Você precisa se perguntar e analisar quem toma as decisões na sua vida. Você acha que é você. Mas tem muita gente que as decisões estão sendo tomadas pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Esse ano foi um ano extremamente atípico, como eu já falei. Quando foi maio, eu estava lá na imersão profética. E foi quando Deus mostrou, né, e revelou tudo para mim, o quanto o João, nós havíamos saído fora do propósito e que a gente precisava restaurar esse propósito nas nossas vidas. Foi muito desafiador, porque na época eu tinha uma sociedade, eu tive que romper essa sociedade, porque eu entendi que essa sociedade estava fora do propósito de Deus para minha vida. E era uma sociedade que eu tenho uma conexão, né, emocional com a pessoa é minha amiga, é uma pessoa próxima que eu tenho um amor muito grande, um respeito, e a gente teve que encerrar isso. Só que também lá na imersão, o apóstolo liberou uma palavra e eu tomei posse daquela palavra. Teve um momento que ele fez uma oferta e ele disse, né, que aquela semente que nós estávamos plantando ali, que as pessoas que estavam semeando aquela semente
Até maio do ano seguinte pisariam pelo menos 5 nações. E, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, que naquele momento, vocês não têm noção do que arrebentou meu coração. Porque eu tive vergonha da oferta que eu fiz. Foi a primeira vez na minha vida, Deus quebrou meu orgulho assim de uma forma que vocês não acreditam. Porque eu e o João, nós nunca tivemos problema em relação a ofertas. Deus sempre, né, aquilo que Deus colocava no meu coração, no coração do João, a gente nunca teve problema com isso. O que Deus pedia, a gente entregava. E naquele dia eu tive vergonha, porque eu me lembro que eu entrei, eu tenho 3 contas ali de banco digital, e eu lembro que eu entrei em uma das contas e eu tinha centavos na minha conta. Literalmente, eu tinha moedas na minha conta. E eu me lembro que eu fiquei tão arrasada, porque eu queria ofertar mais, eu queria entregar mais, eu queria dar o meu melhor para o Senhor. E aquele dia Deus falou para mim, o teu melhor é isso. E eu lembro que por conta da vergonha, junto com o orgulho, né? Porque vergonha nada mais do que orgulho. Eu lembro que eu fiz o Pix desses centavos para outra conta que tinha um pouquinho mais de dinheiro, acho que devia ter uns 20 e poucos reais na outra conta. Para eu não fazer um Pix de centavos, eu mandei aqueles centavos para aquela outra conta. E aí dessa outra conta que eu fiz o Pix da oferta. E eu nunca tinha tido essa sensação de literalmente raspar a conta com as moedas que eu tivesse para poder entregar aquela oferta. Sabe o que aconteceu? Por conta da obediência. Porque é isso que você precisa entender na sua vida. Não se trata do valor, se trata daquilo que Deus está pedindo e pede para você. E quando Deus manda você dar 100 reais e você dá 1.000, você está sendo desobediente. Mas quando Deus manda você dar 1.000 e você dá 10, você está sendo igualmente desobediente. E por conta, gente, daquela semente, da minha obediência, por eu ter obedecido a voz do Senhor na minha vida, sabe o que aconteceu nesse ano? Um ano improvável. Gente, eu falei para vocês, junho, a minha empresa faturou 750 reais. Como é que eu paguei as contas, eu não sei. Mas sabe o que aconteceu? Esse ano eu pisei 5 nações. Eu fui para 5 países. E tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Porque pela minha força, ou pela minha capacidade, ou pela minha condição, eu não teria ido. Então você precisa compreender que quando você vira essa chave e você entende que o dinheiro, ele é só um instrumento. E quem precisa decidir é você, baseado naquilo que Deus fala para você fazer, não baseado no que você tem na tua conta bancária. Quando o apóstolo convidou a gente para ir para Costa Rica, eu falei, nós vamos. Quando convidou a gente para ir para o México, nós vamos. Quanto você tem na conta? Não sei. Mas quem manda, paga a conta. É esse nível que Deus quer te levar. É esse nível que Deus quer que você experimente. Ok? E como que você vai entrar nessa nova aliança? É justamente fazendo um novo pacto com Deus. Gálatas 4:13 diz que Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição pelas nossas ofensas. Mateus 10:32 diz que quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar, queridos. Nós vamos nos arrepender. Nós vamos diante de Deus pedir perdão pelos nossos pecados. Nós vamos diante de Deus não nos arrepender pelos pecados dos nossos pais, porque nós não temos esse poder. Mas nós vamos quebrar através da confissão
toda maldição geracional que foi estabelecida na nossa vida por aquilo que os nossos pais, que os nossos antepassados, por qualquer aliança, por qualquer palavra, por qualquer confissão contrária à vontade de Deus, nós vamos fazer isso hoje em nome de Jesus. Amém? Então, nesse processo, nós vamos clamar a Deus para que toda maldição, toda escassez e pobreza sistêmica seja extirpada das nossas vidas. Nós também vamos pedir perdão pelos roubos conscientes e inconscientes e por toda a palavra torpe que foi liberada das nossas bocas, porque isso também nos aprisiona em uma escassez sistêmica. Quando nós mesmos liberamos maldição sobre as nossas vidas. Ah, esse projeto não vai dar certo. Ah, esse cliente aqui, nem adianta apresentar isso. Ah, não vai dar certo mesmo. Meu Deus, esse cliente é chato demais. Isso aqui é chorão, vai ficar me pedindo desconto. E você nem percebe que a tua boca está profetizando o mal contra a tua própria vida. E nós vamos ainda anular todos os pactos e alianças que foram feitas fora da vontade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Eu não tenho como conduzir essa oração às pessoas com câmera fechada. Ok? Por quê? Porque nós vamos entrar num ambiente de guerra agora. Nós vamos entrar num ambiente de batalha. Então, você tem duas opções. Ou você abre a sua câmera, não importa se você tá de pijama, ninguém vai olhar para você. Não importa se você tá de pijama, não importa se você tá com a cara amassada de sono, não importa. Mas você tem duas opções. Ou você abre a câmera e participa, ou eu vou pedir aqui para minha equipe de apoio, João, Renatinha, Mirella, deixa eu pôr a Thaís aqui também. Essas pessoas vão colocar vocês numa sala de espera e você não vai poder participar desse momento, ok? Porque é muita responsabilidade para nós entrarmos num ambiente de guerra como esse com vocês de tela fechada, tá? Não tem como a gente autorizar vocês participarem disso com a tela fechada. Então, eu vou dar mais um minutinho enquanto eu pego aqui o material que eu preciso. Por quê, gente? Nós vamos fazer algumas orações agora de confissão, ok? Eu vou direcionar você sobre aquilo que Deus trouxe muito claro no meu coração, aquilo que a gente precisa realmente trabalhar, aquilo que a gente precisa quebrar, ok? Então, a gente precisa entrar nesse ambiente, e para a gente entrar nesse ambiente, eu tenho uma equipe aqui que está intercedendo junto. Eu tenho uma equipe, os nossos líderes estão intercedendo pela tua vida. Só que isso precisa ser feito e a gente precisa estar cuidando de vocês, tá bom? Então, a maioria abriu câmera aí, quem não abriu, deixa eu só pegar aqui o material, que aí vocês já podem, se for o caso, colocar na sala de espera. Tá bom? Amados, como que a gente vai fazer isso? Você precisa declarar com a sua boca, tá? Você precisa fazer essa declaração. Você precisa declarar em voz alta, porque os céus e a terra, Deus, anjos, demônios, principados e potestades, precisam entender que você está colocando um ponto final naquilo que até hoje aprisionou a sua vida e que te impossibilitou até hoje de seguir adiante nos planos de Deus para a sua vida, para a sua carreira, para os seus negócios, para que você prospere dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, aí na tua casa, você não vai precisar abrir o áudio aqui da tua câmera, porque senão, né, a gente não vai entender nada, tá bom? Mas eu vou falar e vocês vão repetir. Então, eu vou dar um tempo para que vocês repitam, ok? E aí eu vou pedir pro time
ir acompanhando aí. Qualquer coisa vocês podem, se vocês perceberem que tá muito rápido, alguma coisa assim, João, Renatinha, Thaís, Mirella, vão me dando feedback, tá bom? Se perceber que tá desalinhado alguma coisa, vocês vão me falando, tá? Se não, eu vou seguindo aqui, ok? Ninguém mais vai abrir? Então pode colocar, as pessoas que não vão poder participar, pode colocar na sala de espera. Tá bom? E aí, gente, vamos fazer o seguinte, para não ter confusão. João, Renatinha, cuidam dessa questão da sala, tá bom? Que daí a Mirella e a Thaís ficam mais conectadas aqui comigo na intercessão também. Rose, Marcelo, amém? Então vamos lá. Antes da gente começar, queridos, propriamente dito, eu quero te pedir para que você feche seus olhos. E eu quero que nesse momento, com seus olhos fechados, eu quero que você possa pedir a Deus para que Ele possa revestir a sua armadura. Presta atenção em algo, gente, importante. A sua armadura precisa estar em você, tá bom? Quando a gente fala que nós não podemos vestir a armadura, nós temos que nos revestir da armadura. Por quê? Porque a nossa armadura já tem que estar em nós. Amém? Presta atenção em algo que está lá em Efésios, eu vou ler aqui para vocês. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do inimigo. Não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue. É o que nós vamos fazer aqui hoje, queridos. Nós não estamos lutando contra ninguém aqui. Nós estamos lutando contra principados, potestades, os inimigos desse século nas regiões celestiais. Então, toma a tua armadura nesse momento. E eu quero que você visualize você colocando. Você cinja os seus lombos agora com a verdade através da couraça da justiça. Vista agora o calçado que nos prepara com o evangelho da paz. Toma posse do teu escudo, que é com ele que a gente pode apagar os dardos inflamados do inimigo. Coloca também, reveste aí no capacete da salvação, pega a tua espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? E juntos nós vamos orar, suplicando ao Espírito Santo, para que ele nos ajude a perseverar diante de toda a batalha, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Então vamos lá. Queridos, quando a gente entra numa guerra espiritual, a gente guerreia de olhos abertos. Então você não vai ficar de olhos fechados. Amém? Quando a gente está na presença de Deus, a gente está naquele quebrantamento, a gente fecha os olhos, porque isso nos conecta de forma mais emocional com o Senhor. Mas na guerra espiritual, a gente abre os olhos para que a gente possa visualizar o processo da batalha. Amém? Então, orem todos comigo em nome de Jesus. Amado Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus, eu declaro desfeita todas as alianças, todos os pactos, todos os acordos, todos os contratos e todos os vínculos que eu e os meus
antepassados fizemos com o inferno ou com os demônios de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Nesse momento, eu libero o perdão para os meus antepassados e também te peço perdão porque fomos os agentes causadores de manifestações e de maldições hereditárias que chegaram até mim. Em nome de Jesus. Amados, de olhos abertos, ok? Senhor Jesus Cristo, eu confesso os meus pecados e os pecados dos meus antepassados, desde a primeira até a quarta geração, pois prevaricaram contra ti. E eu também fiz aquilo que não era agradável diante dos teus olhos. Eu te peço perdão por toda desobediência, por todo roubo, consciente ou inconsciente. Eu te peço perdão por todo envolvimento com a prostituição, com a maçonaria, com obras de feitiçaria. Eu te peço perdão por todo ato criminoso, consciente ou inconsciente, que gerou perdas financeiras para mim, para minha família, ou que ainda trouxeram consequências para outras pessoas. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço perdão e peço que através da tua misericórdia, através do sangue que foi derramado na cruz, o Senhor libere o perdão sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu te louvo pelo sacrifício de Cristo na cruz e pela tua ressurreição, que me fez uma nova criatura, e também pela tua palavra, que nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E pela tua palavra, hoje eu me faço livre, porque Cristo me libertou. Declaro desligadas da minha vida todas as maldições e ligo na terra, como está ligado nos céus, todas as bênçãos que foram liberadas sobre a minha vida através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Quem precisa tomar uma aguinha aí, respira. Temos mais uma etapa. Pai,
Em nome de Jesus, eu estou à margem do meu mar morto, mas te agradeço pelos milagres que acontecerão quando eu enfrento situações que considero impossíveis. Obrigada por tua graça salvadora, tua destra poderosa e o teu braço estendido. Ninguém tem um braço como o teu. Assim como levaste os filhos de Israel pelo Mar Vermelho, sei que também está fazendo isso por mim. Eu dependo completamente de ti. Não há absolutamente nada que seja impossível para ti, meu Deus. Eu tomo coragem e me conforto, sabendo que tu és a minha força quando eu sou fraco. Eu te chamo de fiel no meio daquilo que parece tão horrível e inexplicável. A minha confiança está em ti, ó Deus. Eu me asseguro a ti e à tua palavra, porque a tua palavra não voltará para ti vazia. Eu espero em tua palavra para devolver-me tudo o que eu perdi e tudo o que me foi roubado. Eu pronuncio Provérbios 6:31 na minha vida. Tudo o que me foi roubado será devolvido para mim 7 vezes mais. Decreto que nenhuma arma forjada contra a minha vida vai prosperar e que cada língua que se levantar contra mim será evidenciada como errada. Senhor, obrigada por ser escudo ao meu redor. Tu és o meu galardão, um grande refúgio nos dias da tribulação. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. E não há absolutamente nada que poderá me separar do teu amor. Eu estou completamente certo de que nada tem o poder de me separar do teu amor. Declaro que tu cumprirás o teu propósito na minha vida. Lanço hoje, queridos, faz assim, ó, arranca como se num ato profético. Lanço hoje toda a minha ansiedade sobre ti, porque tu cuidas de mim. Senhor, quando eu me rendo a ti, eu me regozijo. E sei que todas as coisas operam em conjunto para o bem daqueles que te amam. Eu estou sendo chamado de acordo com o teu propósito. Portanto, eu sei que esta tribulação também passará. E isso acarretará em um grande testemunho, onde o seu nome será glorificado. Senhor, obrigada por confiar-me essa tribulação. Sei que não colocarias
sobre a minha vida mais do que posso suportar. Esse desafio em minha vida está me dando experiência. E essa experiência está me dando esperança. Pela esperança que estou extraindo dessa experiência, não serei desiludido ao final. Nenhum espírito de medo, preocupação, desespero, depressão atormentará minha alma. O espírito de derrota é substituído pelo de vitória. Não tenho um espírito de medo. Eu tenho em Deus um espírito de amor, de poder e de domínio próprio. Senhor, eu tomo autoridade sobre cada espírito de oposição que venha a contender com o teu divino propósito em minha vida. Declaro que cumprirei o destino que tu dispuseste para mim. Eu não serei distraído. Ato todo espírito de distração que vem me atrapalhar ou me desanimar. Não sou movido pelo que vejo. Caminho por fé e não por vista. Senhor, eu libero a voz da fé sobre a minha situação e digo: Jeová Jirê é o meu provedor. Jeová Jirê é o meu provedor. Cada necessidade já está coberta no que é concernente a esse tema. Não existe carência e nem falta em minha vida. As portas estão se abrindo ao meu favor. Eu me regozijo de saber que nunca me deixaste e nem me desamparaste. Tu prometeu estar comigo no problema e me salvar, porque eu tenho conhecido o teu nome. Senhor, obrigada por me libertar do inimigo poderoso. Jesus, teu nome é torre forte. Corro para ela e estou seguro. Todas as adversidades, ataques, catástrofes, calamidades, emergências, tormentas, desastres, perigos, toda difamação, acusação, flechas, traumas e qualquer outra coisa que tente ferir a minha família ou a mim, não nos causará dano, porque estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Eu ato as flechas que vêm de dia e os terrores que vêm de noite. Eu revisto, queridos, se revistam aí de toda a armadura de Deus, para poder estar firme contra as artimanhas do maligno. Eu cinjo os meus lombos com a verdade e corta, amados, corta toda mentira do inimigo. Eu revisto a couraça da justiça e eu digo: eu sou a justiça de Deus. Os meus pés estão calçados com o evangelho da paz. Eu tomo o escudo da fé e arranco todos os dardos do inimigo.
Eu revisto o capacete da salvação e a espada do Espírito está em minhas mãos e eu oro sem cessar. Sou mais do que vencedor. Diga, repita, sou mais do que vencedor. Senhor, obrigada pela unção de prevalecer que me faz triunfar perante a adversidade. Eu tomo posse da bênção que está no altar. Eu me comprometo a te bendizer em meio ao meu problema. Tua divina vontade para essa etapa da minha vida vai se cumprir. E o que o inimigo tem planejado para me destruir causará a minha ascensão e a minha prosperidade. Porque o maior é o que está em mim. E eu ordeno definitivamente que através do poder da ressurreição de Jesus, o favor de Deus se manifeste sobre a minha vida, sobre esta causa e sobre esta situação. Em nome de Jesus. Amém, amém. Dê glórias a Deus e aleluia e glórias a Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Só mais um pouquinho que a gente já vai finalizar. Quem sentiu fogo aí, gente? Cheguei até a dar calor aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor, que tremendo. Amados, você vai ter uma tarefa de hoje para amanhã. Não precisa fazer hoje, mas você precisa fazer amanhã. Da mesma forma como você fez declarações poderosas, proféticas, você vai fazer isso com o Salmo 35. Amém? Não é para você ler o Salmo 35, né? Pega lá teu Salmo 35. Então, Salmo 35, né? Tem já assim, ó Senhor, defende-me dos que me acusam, luta contra os que... Não! Você vai fazer do Salmo 35 uma declaração profética. Ó Senhor, defende-me dos que me acusam. Luta contra os que lutam contra mim. Amém, amados? É isso que você vai fazer amanhã. É a sua tarefa. E junto com essa tarefa, você vai ter mais algumas ações. Mas eu quero novamente dar a oportunidade para você selar, queridos. Eu quero dar oportunidade para que você realmente possa perguntar ao Senhor qual é a semente que você precisa plantar nesse dia. Qual é a semente que você precisa lançar nesse dia para que definitivamente toda maldição geracional, toda pobreza sistêmica, tudo aquilo que tem aprisionado você, cesse em definitivo na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu ia falar sobre um tema hoje, só que por conta do horário, eu não vou falar hoje. Vocês vão ver que eu vou passar rapidinho aqui a tela. Mas eu prometo para vocês que eu falo amanhã, tá? Porque tá muito conectado com essa questão e tá muito conectado com a dificuldade de muitas pessoas de romperem, tá bem? É Salmo 35, tá, gente? É Salmo 35. Então, amanhã eu falo sobre esse tema, que é a questão do primogênito. Se você é primogênito e você nunca ouviu essa palavra, amanhã você precisa prestar muita atenção. Porque existe algo também que precisa ser resgatado na vida daqueles que são primogênitos, que são filhos primogênitos. Mas por conta do tempo mesmo, amanhã a gente entra nesse tema, até porque a gente ainda precisa orar para a gente poder encerrar, tá bom? Então, qual que vai ser seu comprometimento de hoje para amanhã? Você vai
declarar o Salmo 35 na tua vida. E você vai fazer esse levantamento. Você precisa fazer esse levantamento de duas formas. Todos os roubos que você já sofreu, todas as perdas, os roubos que você já sofreu, e tudo aquilo que você também, de alguma forma, já causou. Ok? E com isso em mãos, você vai realmente pegar o papel e você vai pedir perdão a Deus por cada um daqueles roubos, daqueles erros que você cometeu, de forma individual. Você vai falar qual que foi o problema, qual que foi o erro, qual que foi o pecado. Ah, Senhor, me perdoa por todos os pecados. Qual que é o pecado? Então você vai confessar. Mas você também vai liberar o perdão para as pessoas que de alguma forma te prejudicaram ao longo da tua vida. Porque, queridos, uma das coisas que também retém as bênçãos de Deus nas nossas vidas é a falta de perdão. A palavra de Deus fala isso. Se a gente vai fazer uma oferta a Deus, mas a gente tem algum problema com o nosso irmão, é pra gente deixar no altar e ir fazer as pazes, depois voltar para entregar a oferta. Lá em 1 Pedro, Deus vai dar uma recomendação importante para os maridos. Que quando os maridos brigam com as mulheres, as orações deles são cessadas. Então, amados, se tem algo que eu e o João a gente se preocupa demais, e essa é uma palavra específica para quem é casado aqui, cuide, porque uma das coisas que mais acaba com o casamento, isso são dados, né? Quem é consultor financeiro sabe muito bem disso. Uma das coisas que mais acabam no casamento são as finanças. E o que você muitas vezes não entende é que o que você briga com seu marido ou com sua mulher está prejudicando ainda mais a situação que você já está vivendo. O apóstolo aqui em casa no ano passado falou isso para mim e para o João, né? Ele virou pra gente e falou assim, ó, cada briga que vocês têm é 10 mil reais que vocês perdem. Tá? Então cuide, porque essa mágoa também acaba realmente retendo bênçãos do Senhor na sua vida. Então vocês vão fazer isso de hoje para amanhã, entregar essas dívidas, né? Pedir perdão para o Senhor por aquilo que você está devendo, pelas pessoas que você prejudicou, pelas pessoas que você feriu, mas também liberar o perdão para aqueles que de alguma forma te aprisionaram. Entregue para o Senhor as suas dívidas, mas também entregue para o Senhor aqueles que estão devendo para você. Amém? Vamos orar, queridos, para a gente poder encerrar? Em nome de Jesus. Eu queria pedir para que a Thaís orasse. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar, te bendizer e te agradecer por esse tempo e por esse momento, Pai. Quero colocar, Senhor Deus, diante de ti cada família aqui representada, Senhor. Nós estamos em 83 pessoas, mas sabemos que são 83 pessoas representando famílias. Que essas famílias sejam visitadas poderosamente, Deus. Eu quero declarar, Senhor Deus, que não são só as pessoas que aqui estão que serão impactadas, mas também, Senhor Deus, aqueles que estão próximos a eles. Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas que estão próximas a essas pessoas possam também viver milagres, possam também, Senhor Deus, serem alcançados pelo Senhor, pelo teu mover e pelo teu poder, Pai. Eu quero declarar, Senhor Deus, em nome de Jesus, portas abertas nesta semana. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, dívidas perdoadas nesta semana. Pai, eu quero declarar, em nome de Jesus, Pai, que muitas coisas que estavam escondidas, bênçãos, ó Deus, que estavam escondidas no abismo, esquecidas, ou talvez nem sequer, Senhor Deus, eles sabiam dessas bênçãos. Que essas bênçãos venham, Pai, e cheguem
até as mãos dessas pessoas que aqui estão, Senhor Deus, em nome de Jesus. Traz, ó Deus, os tesouros que estão escondidos nesses abismos, Pai. Heranças que estavam perdidas. Heranças que não sabiam que existiam, Senhor. Eu quero agora destravar no mundo espiritual, Pai, processos na justiça que estavam, Senhor Deus, perdidos. Eu quero declarar, liberar uma palavra agora, que venha o anjo da justiça, Senhor Deus, sobre os juízes, sobre esses processos, que venham executar em favor dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir, seja abençoando de uma maneira sobrenatural a vida do João e da Flávia, Senhor Deus, que estão à frente desse ministério. Que o Senhor esteja agora fortalecendo, Pai, seus joelhos, que o Senhor esteja fortalecendo as suas mãos, que o Senhor esteja fortalecendo, Pai, as suas mentes, que o Senhor esteja agora derramando uma porção dobrada sobre a vida deles. Pai, principalmente, Senhor Deus, sobre a vida da família deles. Pai, visita agora a vida dos seus filhos, das suas filhas, Pai, dos seus genros, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, que a porção deles não seja apenas uma porção dobrada, mas seja como uma porção de Benjamim, quando José se encontrou com seus irmãos. A porção de Benjamim, Pai, foi 5 vezes mais. Que seja sobre eles uma porção, Pai, 5 vezes mais. Uma porção de honra, Pai, uma porção de abundância, Senhor, porque sabemos, Deus, o quanto eles têm pago um preço para estar à frente de tudo isso. Senhor, muito obrigada pela oportunidade e obrigada por cada vida aqui que está aqui, Senhor Deus, porque serão vidas libertas e famílias libertas, Pai. E isso se transformará numa corrente transformadora e poderosa para avançar no teu reino. E nós ouviremos muitos testemunhos, Pai. Nós cremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Mirela, você pode orar também, por favor? Amém. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor já está fazendo, Pai. E nós sabemos que nossas vidas já não vão ser mais as mesmas a partir do que nós recebemos aqui nessa noite. E nós, Pai, tomamos posse daquilo que nos é de direito, aquilo que nos foi roubado. Nós não vamos mais permitir que escorra pelas nossas mãos. E nós vamos nos posicionar como filhos. Como filhos, nós temos direito à herança, nós temos direito ao ouro, à prata, e nós nos posicionamos como filhos a partir desta noite. Um virar de chave sobrenatural na vida de cada um dos teus filhos. Que a gente possa sair daqui desafiado a convidar mais uma pessoa para estar aqui a partir de amanhã. Porque nós sabemos que tem pessoas que estão próximos de nós que também precisam viver esse sobrenatural. E nós fomos chamados para ser esse canal de bênção, esse canal de libertação, esse canal de cura, que isso possa não somente ficar em nós, mas que possa contagiar, contaminar de uma maneira positiva todos aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho. Então, Senhor, nós declaramos uma noite de sono dos justos, uma noite de sono restauradora, que eles vão precisar acordar cedo, que ao acordar, Pai, assim como nossa irmã mais cedo aqui testemunhou, que venha se sentir restaurada, renovada, com fôlego, com ânimo e com estratégias do alto para fazer tudo aquilo que o Senhor tem para cada um no dia de amanhã. Nós te agradecemos, Pai, e somente gratidão, Pai, porque nós sabemos que o Senhor fará infinitamente mais do que podemos sonhar, pedir ou imaginar. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Eu também quero liberar uma bênção sobre aqueles que semearam, sobre aqueles que
foram obedientes e que assim como o apóstolo João tem falado isso constantemente na companhia de Daniel, e nós cremos que esta unção está sobre a companhia de Daniel, que vocês possam colher, assim como o milho a 800 por 1 da espécie que vocês lançaram. Então que a semente que vocês lançaram hoje, vocês possam ver multiplicada 800 vezes mais, e vocês colham 800 vezes mais dessa semente sobre a vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe muito vocês. Tarefinha, Salmo 35, faz a lista daquilo que você precisa pedir perdão ao Senhor e também libera perdão sobre aqueles que de alguma forma te feriram. Gente, só um recado importante. Hoje nós chegamos a 91 pessoas. E a nossa sala aqui do Zoom, ela só cabe 100 pessoas. Então, nós temos plano B, que a gente precisa ter plano B. Se amanhã nós ultrapassarmos de 100, a gente vai abrir um outro link pelo Google Meeting, tá bem? Então, só para vocês ficarem cientes, porque se realmente vocês perceberem que tá aumentando, aí a gente vai abrir um outro link, daí todo mundo sai do Zoom e a gente vai pro Google Meeting, tá bom? Então, vamos arrumar esse problema pra gente? Vamos ter que arrumar esse problema pra gente? Vai ser uma bênção de Deus, com certeza, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe, tenham todos uma ótima noite de descanso. Que o Senhor abençoe a todos. Shalom, shalom.